Gênesis capítulo 25. Abraão se casa outra vez. E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura, e deu-lhe à luz Zirrã, Joquissã, Medã, Midian, Bisbaque e Suá. E Joquissã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos da concubina que Abraão tinha, deu Abraão presentes e, vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara dos filhos de Heter, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço Laai-Roi. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar, egípcia, deu a Abraão. E esses são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Adbeel e Mibsão, e Misma, Dumá e Massá, e Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, como quem vai para Assur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo seus dias para dar à luz, havia gêmeos no ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo coberto de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú,
Por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 70 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando entre tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Saul: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Saul e o cozido de lentilhas. E ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura.